Olá, então aqui é a professora Fernanda e agora a gente vai resolver o segundo exemplo, né, do conteúdo de chaveta, né, o segundo exemplo de dimensionamento de chaveta. Qual que é a diferença desse para o primeiro? Aqui a gente vai ver, né, como que a gente faz o dimensionamento consultando norma. Lembra que a gente falou em aula que tem algumas normas, né, por exemplo, a alemã DIN, que para cada tipo de chaveta ela tem uma orientação das dimensões básicas, né? Então ela vai dar proporção entre largura, altura e profundidade do rasgo do eixo, de acordo com o diâmetro do eixo, tá? Então, o que vai ficar pra gente dimensionar aqui, né? Já que ela já dá essas medidas, essas proporções em função do diâmetro do eixo? É o comprimento da chaveta, tá? Que lembra que eu comentei que apesar de ter o costume de usar o comprimento da chaveta igual à largura da outra peça que vai ser montada no eixo, né? A largura de uma engrenagem, de uma polia, né, etc. É importante a gente dimensionar esse comprimento aqui mínimo para suportar o esforço. Tá? E se ele der maior do que a largura da minha peça, né, o que a gente faz? A gente trabalha com mais de uma chaveta na mesma montagem, tá? Pode trabalhar com 2, 3 chavetas, porque aí eu aumento a área de contato da chaveta com o eixo e com a minha peça, e aí eu consigo dividir o esforço entre essas áreas, né, e suportar o esforço sem quebrar a peça, sem quebrar a chaveta, tá? Então, essa que é a principal diferença. Então, como que a gente vai começar aqui? Né, como eu sempre comento, vamos ler o exercício e aí a gente lista as informações dadas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que o eixo árvore de uma máquina, ele possui 20 milímetros de diâmetro. Então, essa informação é importante para a gente poder consultar a tabela da norma. E o material desse eixo, né, e da chaveta também vai ser o aço 1050, tá? A gente viu que para essa norma, tá, geralmente a chaveta é feita de aço 1050 ou 1060, e aí a gente tem dois valores já dados como orientação para adotar como tensão admissível, tá? Então, aconselha-se usar para tensão normal admissível 100 megapascal e para tensão de cisalhamento admissível 60 megapascal, tá? Isso aqui foi o que a gente viu no na videoaula, tá? Sobre chaveta. Bem, esse conjunto aqui vai transmitir uma potência de 3.000 kW, tá? Então, a gente tem aqui 3.000... Desculpa, 3.000 kW não, 3 kW. E ele gira com uma rotação, tá, de 1.730 RPM. Por que eu preciso saber disso? Porque se vocês olharem aqui, em nenhum momento foi falado sobre a força cisalhante. Então, ela vai sair da informação de potência e rotação, tá? Bem, então, sabendo disso aqui, né, e consultando a norma para a chaveta plana, a gente quer determinar as dimensões necessárias para suportar esse esforço, né, para eu conseguir transmitir essa potência de 3 kW. Né? Bem, então como que a gente vai começar? Primeiro a gente precisa determinar essa força, tá? E aí lembrando da revisão, né, a gente viu aqui que a força, tá, ela também pode ser calculada, deixa eu ver, vou por aqui mesmo, através da potência. E aí a gente viu que ela é 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação vezes o raio do meu eixo, tá? Nossa, Fernanda, como você chegou aqui, tá? Se precisar recordar, dá uma visitada lá na videoaula da revisão, né, que vocês vão ver da onde que sai, né, essa fórmula aqui, como que eu cheguei até aqui. Bem, essa fórmula eu vou trabalhar com a potência sempre em watts, não pode ser quilowatts, lembra que quilo é prefixo, né, ele significa vezes 1000, ele não é unidade. Então, eu tenho que tirar ele fora aqui, tá? E aqui nessa fórmula a gente trabalha com a rotação em RPM, tá? Porque ó, esse π sobre 30 aqui já tá fazendo a conversão para radianos por segundo, tá? Então, eu tenho que ter esse fator aqui para poder jogar a rotação em RPM. E o raio vai ser em metros. O único lugar que eu ponho milímetros é na fórmula da tensão, tá? E isso trabalhando com a tensão em megapascal. Então, vamos substituir os valores aqui, ó. A gente vai ter 30 vezes
Como eu falei, eu tenho que tirar esse quilo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 1000. Então, vai ficar 3.000 watts, tá? Isso aqui fica 3.000 watts. Então, vai ficar 30 vezes 3.000, dividido por π, vezes a rotação em RPM, 1730, e vezes o raio do meu eixo. Meu eixo tem um diâmetro aqui de 20 milímetros, tá? Então, o raio vai ser 10 milímetros. Para passar para metro, deixa eu só botar um lembrete aqui, né, que o raio vai ser 10 milímetros. Para metro, é só dividir por 1000. Tá? Então, isso vai ficar 0,01 metros. Então, vou pôr aqui vezes 0,01. Então, minha força que ela vai dar, 1.656 newtons. Então, essa é a minha força cisalhante, tá? Bem, depois eu vou precisar consultar a norma, tá? Porque eu vou ter que ver na tabela, né, quais são as dimensões da chaveta para esse diâmetro de 20 milímetros, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no vídeo. Deixa eu ver aqui se vai dar certo de ver. Eu não sei se vai focar. Deixa eu ajustar aqui. Aí, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é só para lembrar, ó. Essa aqui é a tabela da norma de INPRA para chaveta plana. Então, aqui tá o intervalo de medida do eixo, do diâmetro do eixo. Aqui nessa coluna a gente tem a largura da chaveta, nessa outra a altura e nessa daqui a profundidade do rasgo. Então, no nosso exemplo 20 milímetros, ele vai estar nessa faixa aqui, de 17 a 22, tá? Então, a largura recomendada é 6 milímetros, a altura também, e a profundidade do rasgo de 3,5 milímetros. Então, são esses valores que a gente vai usar, tá? Então, a gente vai ter de acordo com a tabela, ó, largura igual a 6 milímetros, a altura também 6 milímetros, e a profundidade do rasgo de 3,5 milímetros. Então, agora com essas informações, a gente consegue calcular a largura, desculpa, o comprimento da chaveta, tá? Então, a gente começa sempre pelo cisalhamento. Então, a gente tem aqui que a tensão admissível de cisalhamento, força dividido por área, que a área é a largura vezes o comprimento da chaveta. Vou isolar o comprimento. Então, é só trocar de lugar com a tensão de cisalhamento. Então, o comprimento vai ficar a força cisalhante dividido por largura vezes a tensão de cisalhamento admissível. Tá? Então, a nossa força é 1.656, dividido pela largura, que é 6 milímetros, vezes aqui a tensão admissível, que é 60 megapascal. Então, isso vai me dar um comprimento da chaveta de 4,6 milímetros. Essa aqui é uma primeira estimativa. O que eu preciso fazer agora? Conferir esmagamento, tá? Porque eu tenho que ver se esse comprimento vai ser suficiente para suportar esse esforço, tá? Uma outra maneira de fazer é eu achar esse valor novamente, só que pela fórmula do esmagamento. E aí eu comparo com esse primeiro, né? E eu sempre vou adotar o maior, porque é sempre o mais resistente, tá? Então, eu vou fazer dessa outra forma aqui para mostrar. Então, agora eu vou pegar pelo esmagamento, e aqui eu já vou trabalhar na fórmula do esmagamento, eu vou trabalhar aqui, ó, com o valor da admissível, da tensão normal admissível. É como se eu já tivesse descoberto que a tensão de esmagamento tá maior que o limite, né? Eu preciso trabalhar essa equação de novo usando o valor da admissível, tá? Então, vai ficar, né, a força dividido pela área que sofre esmagamento. Lembra que a altura é H menos T1 vezes o comprimento da chaveta. Toda vez esqueço, deixa eu botar isso aqui dentro de forma. Então, vou isolar aqui de novo o comprimento da chaveta, que é o que eu quero encontrar. Vou trocar ele de lugar com a tensão admissível. Então, o comprimento da chaveta vai ser a força dividida pela altura, que é H menos T1, vezes a tensão normal admissível. Então, essa aqui vai dar, ó, a mesma força, 1.656, dividido
Minha altura aqui é 6, T1 é 3,5 milímetros e a tensão normal admissível 100 megapascal. Tá? Então, comprimento na minha chaveta nesse segundo cálculo aqui vai dar 6,62 milímetros. Então, percebe que o comprimento para o esmagamento, ele é maior do que o comprimento para o cisalhamento, tá? Então, quer dizer que esse esforço aqui, ele é maior do que o cisalhamento, então eu tenho que trabalhar com maior valor. Se eu usar uma chaveta com esse comprimento aqui, ela vai quebrar por esmagamento, né? Então, o nosso valor final é o comprimento de 6,62 milímetros, tá? Esse aqui é o comprimento mínimo que a chaveta tem que ter para conseguir transmitir 3 kW de potência sem falhar, sem quebrar, tá? Bem, então, qualquer dúvida, tá? Vocês postem lá no site da disciplina ou comentem alguma coisa no vídeo, tá? Que eu tento tirar a dúvida aí pra vocês, tá? Eu dou uma mão, tá? Então, né? Até a próxima aula, até o próximo exemplo.